7 estratégias psicológicas de Bill Gates para negociar, como um gênio. 1995. Sede da Microsoft. Bill Gates está sentado em uma mesa de negociação, cercado pelos executivos mais poderosos da IBM. Do outro lado, homens de terno que construíram impérios bilionários. A tensão no ar é palpável. Em jogo, o futuro da computação mundial. Os executivos da IBM apresentam sua proposta. Querem que a Microsoft desenvolva um sistema operacional para seus computadores pessoais. Parece um negócio simples, certo? Errado. O que aconteceu naqueles próximos 47 minutos mudaria para sempre a história da tecnologia e faria de Bill Gates o homem mais rico do planeta por décadas. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa negociação. Bill Gates não usou apenas inteligência ou conhecimento técnico. Ele aplicou 7 estratégias psicológicas devastadoras que transformaram uma reunião comum em uma das maiores vitórias empresariais da história. Estratégias tão poderosas que, quando você aprender, nunca mais sairá perdendo de uma negociação. Seja pedindo um aumento, fechando um contrato milionário, ou até mesmo convencendo alguém a investir no seu sonho. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem nas negociações, enquanto outras sempre saem de mãos vazias? Por que Bill Gates conseguiu transformar a Microsoft de uma empresa de garagem em um império de 3 trilhões de dólares? A resposta não está nos livros de economia, não está nos MBAs das universidades mais caras do mundo. A resposta está na psicologia humana. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir exatamente como Bill Gates hackeia a mente humana durante negociações. Vou revelar as 7 estratégias psicológicas que ele usa para conseguir sempre o que quer. Mais importante, você vai aprender como aplicar cada uma dessas estratégias na sua vida. Seja você um empresário, funcionário, freelancer ou estudante. Mas antes, se você quer dominar a arte da negociação como os milionários, deixe seu like agora e ative o sininho. Este canal é dedicado a revelar os segredos psicológicos dos mais ricos do mundo. E prepare-se, porque a primeira estratégia que vou revelar é tão contraintuitiva que 99% das pessoas fazem exatamente o oposto. Bill Gates descobriu isso aos 20 anos, e essa descoberta sozinha vale mais de 100 bilhões de dólares. Antes de revelar a primeira estratégia, preciso te contar uma história que poucos conhecem. Seattle, 1980. Bill Gates, apenas 25 anos, recebe uma ligação que mudaria sua vida. Do outro lado da linha, um executivo da IBM. Senhor Gates, precisamos conversar. Urgente. Naquele momento, a IBM era a gigante absoluta da computação. A Microsoft, uma empresa pequena, quase irrelevante. Era como se a Ferrari ligasse para um mecânico de bairro. Qualquer pessoa normal ficaria nervosa, ansiosa para agradar. Mas Gates fez algo completamente diferente. Estratégia 1. O poder do desinteresse estratégico. Quando chegou na reunião da IBM, Gates não demonstrou empolgação. Não implorou pelo negócio. Pelo contrário, ele se comportou como se a IBM precisasse mais da Microsoft do que o contrário. Isso se chama desinteresse estratégico e é uma das armas psicológicas mais poderosas da negociação. Funciona assim: quanto mais você demonstra que precisa de algo, menos valor você tem na negociação. Quanto mais você demonstra que pode viver sem aquilo, mais as pessoas te valorizam. Exemplo prático. Imagine que você está pedindo um aumento para seu chefe. A maioria das pessoas faz assim: por favor, eu realmente preciso desse aumento. Minhas contas estão apertadas, tenho filhos. Erro fatal. Gates faria assim: baseado nos meus resultados e valor que trago para a empresa, acredito que mereço um ajuste salarial. Se não for possível, tudo bem. Vou avaliar outras oportunidades no mercado. Sente a diferença? No primeiro caso, você está implorando. No segundo, você está oferecendo valor e mostrando que tem opções. Revelação surpreendente. Mas aqui está o que é genial na estratégia de Gates. Ele realmente tinha alternativas. E isso nos leva a um paradoxo fascinante.
Paradoxo psicológico. Gates descobriu algo que os psicólogos levaram décadas para entender. As pessoas desejam mais aquilo que é difícil de conseguir. É o princípio da escassez aplicado às negociações. Quando você se mostra desesperado, você se torna abundante e barato. Quando você se mostra seletivo, você se torna raro e valioso. Case real. Na negociação com a IBM, Gates não apenas mostrou desinteresse. Ele literalmente disse: "Olha, não desenvolvemos sistemas operacionais. Vocês deveriam conversar com a Digital Research." Os executivos da IBM ficaram chocados. Aqui estava um jovem de 25 anos dispensando a maior oportunidade da vida dele, mas a psicologia humana é fascinante. Quanto mais Gates se mostrava displicente, mais a IBM o queria. Eles começaram a implorar para que ele aceitasse o projeto. Como você pode usar isso? Simples. Em entrevistas de emprego, não demonstre desespero. Faça perguntas sobre a empresa. Questione se a vaga realmente se encaixa no seu perfil. Em vendas, não persiga clientes. Qualifique-os. Será que nosso produto é realmente adequado para a sua situação? Em relacionamentos, não seja disponível demais. Mantenha sua independência e projetos pessoais. Se você está gostando dessas revelações, compartilhe este vídeo com alguém que precisa melhorar suas habilidades de negociação. E deixe nos comentários: qual foi a negociação mais importante da sua vida? Mas Gates sabia que desinteresse sozinho não bastava. Ele precisava de algo mais poderoso, algo que transformasse a IBM de compradora em vendedora. E a segunda estratégia que ele usou é tão maquiavélica que deveria ser crime. Na verdade, essa estratégia é tão eficaz que quando você aprender, vai começar a perceber como políticos, vendedores e até mesmo pessoas próximas a você usam ela constantemente para conseguir o que querem. A pergunta é: você vai continuar sendo manipulado ou vai aprender a usar essa ferramenta a seu favor? A reunião estava esquentando. Gates havia despertado o interesse da IBM com seu desinteresse estratégico. Mas agora vinha a parte mais delicada. Os executivos da IBM começaram a pressionar. Sr. Gates, reconsidere. Este contrato pode valer milhões. E foi nesse momento que Gates ativou sua segunda arma psicológica. Estratégia 2. A inversão de poder. Em vez de aceitar a posição de fornecedor desesperado, Gates reverteu completamente a dinâmica. Ele começou a interrogar a IBM. Quais são exatamente as especificações que vocês querem? Qual o prazo real? Vocês têm alternativas viáveis? Qual o orçamento disponível? Parecem perguntas simples, mas Gates estava aplicando um princípio psicológico devastador. Quem faz as perguntas controla a conversa. Revelação psicológica. Existe um estudo fascinante da Harvard Business School que descobriu algo surpreendente. Em 87% das negociações, quem faz mais perguntas obtém melhores resultados. Por quê? Porque perguntas fazem 3 coisas poderosas. 1. Coletam informações valiosas sobre as necessidades e limitações da outra parte. 2. Transferem o poder psicológico para quem pergunta. 3. Forçam compromisso através das respostas. Exemplo prático: vendas. Vendedor comum. Nosso produto é incrível, tem essas funcionalidades, esse preço. Vendedor que usa essa estratégia Gates. Qual o maior desafio que vocês enfrentam atualmente? O que acontece se vocês não resolverem isso nos próximos 6 meses? Já tentaram outras soluções? Por que não funcionaram? Qual dos 2 você contrataria? Estratégia 3. O arquétipo do consultor. Gates não se posicionou como um vendedor. Ele se transformou em um consultor. Em vez de dizer, nós fazemos isso, isso e aquilo, ele disse, baseado no que vocês me contaram, acredito que o problema real de vocês não é tecnológico, é estratégico. Boom. Em uma única frase, Gates elevou toda a conversa para um nível superior. Poder dos arquétipos. Arquétipos são padrões psicológicos profundos que influenciam como percebemos as pessoas. Gates conscientemente ativou o arquétipo do sábio conselheiro em vez do vendedor desesperado. Como você pode usar isso? Vendedor, consultor.
Com base na sua situação, qual seria a melhor abordagem? Funcionário, estrategista. Analisando os dados, sugiro esta alternativa. Candidato, problem solver. Qual o maior desafio dessa posição e como posso contribuir? Pause o vídeo por 1 segundo e reflita. Em suas negociações, você age como vendedor ou como consultor? Deixe sua resposta nos comentários. Estratégia 4. A ancoragem extrema. Depois de estabelecer autoridade através das perguntas e do posicionamento consultivo, Gates precisava falar de dinheiro. E aqui ele usou uma das estratégias mais poderosas da psicologia comportamental. Quando a IBM perguntou sobre valores, Gates não começou com um preço justo ou competitivo. Ele começou com um número absurdamente alto. Para um projeto dessa complexidade e importância estratégica, estamos falando de um investimento na casa dos milhões de dólares. Mas deixem-me entender melhor as especificações antes de definir um valor exato. O cérebro humano é preguiçoso. Quando ouvimos o primeiro número em uma negociação, esse número se torna nossa âncora, nosso ponto de referência para todos os valores seguintes. Se Gates tivesse começado com 50 mil, qualquer valor final seria negociado em torno desse número. Mas ao começar com milhões, ele ancrou a percepção de valor em um patamar completamente diferente. Pedindo aumento, não comece com 10%, comece com 30% e negocie para baixo. Vendendo serviço. Apresente primeiro o pacote Premium, depois as opções mais baratas. Freelance, sempre dê 3 opções, sendo a do meio sua meta real. Estratégia 5. O tempo como aliado. Gates sabia que tempo é poder. Em vez de aceitar pressão por respostas rápidas, ele criou um cronograma próprio. Preciso de 2 semanas para avaliar adequadamente este projeto e montar uma proposta técnica detalhada. 3 princípios psicológicos estavam em jogo. 1. Escassez temporal. O que leva tempo para conseguir parece mais valioso. 2. Comprometimento. Quando investimos tempo em algo, nos tornamos emocionalmente comprometidos. 3. Antecipação. A espera aumenta o desejo. Durante essas 2 semanas, Gates descobriu algo que mudaria tudo. Uma informação que a IBM não queria que ninguém soubesse. Uma informação tão valiosa que transformou uma negociação comum em uma das maiores conquistas empresariais da história. E quando você descobrir o que Gates descobriu, entenderá por que ele não é apenas um gênio da tecnologia, mas um mestre da manipulação psicológica. A informação que Gates descobriu não estava nos documentos oficiais da IBM, não estava nas apresentações. Estava escondida em um lugar que 99% dos negociadores nunca pensariam em procurar. E essa descoberta ativou as 2 estratégias psicológicas mais devastadoras que você está prestes a aprender. Gates descobriu o segredo da IBM da maneira mais improvável possível. Durante um jantar casual com um programador da IBM, em uma conversa aparentemente inocente sobre tecnologia, Gates ouviu algo que fez seu sangue gelar. Cara, a IBM está desesperada. Eles precisam lançar esse computador pessoal urgentemente porque a Apple está comendo o mercado deles vivo. Boom! Gates percebeu que a IBM não estava fazendo um favor para a Microsoft. A IBM estava com medo. Medo de perder a liderança no mercado, medo da Apple, medo do futuro. E essa descoberta ativou a estratégia psicológica mais poderosa de todas. Estratégia 6. A alavancagem emocional. Gates entendeu algo fundamental sobre negociação. Pessoas não compram por lógica. Elas compram por emoção e justificam com lógica. A IBM não queria apenas um sistema operacional. Eles queriam segurança. Queriam a garantia de que não seriam ultrapassados pela Apple. Queriam dormir tranquilos à noite. Na reunião seguinte, Gates mudou completamente seu discurso. Eu entendo a pressão que vocês estão enfrentando. O mercado de computadores pessoais está explodindo e vocês precisam de uma solução que não apenas funcione, mas que garanta a liderança da IBM pelos próximos 10 anos. Psicologia das emoções. Gates identificou as emoções primárias em jogo: medo de perder o mercado, orgulho
da marca IBM, urgência, pressão do tempo, esperança de manter a liderança, e construiu sua proposta atacando cada uma dessas emoções. Exemplo prático. Como aplicar isso em suas negociações? Vendendo para a empresa. Não foque no produto. Foque na tranquilidade que o produto traz. Com nossa solução, você dormirá tranquilo sabendo que seus dados estão seguros. E pedindo o aumento, não foque apenas no seu desempenho. Foque no alívio do chefe. Com essa promoção, você terá alguém de confiança total para liderar este projeto crítico. Fechando o contrato. Identifique a dor do cliente. Imagino como deve ser frustrante lidar com esse problema todos os meses. Estratégia 7. O golpe de mestre. Mas Gates guardou sua jogada mais genial para o final. Uma estratégia tão brilhante que transformou a Microsoft de fornecedora em parceira. Quando chegou o momento de assinar o contrato, Gates fez uma exigência que deixou todo mundo de queixo caído. Eu quero reter os direitos de licenciamento do sistema operacional para outros fabricantes. Os executivos da IBM riram. Gates, você está maluco? Por que isso seria importante? Nós somos a IBM. Mas Gates sabia exatamente o que estava fazendo. A jogada de bilhões Gates havia percebido algo que ninguém mais enxergou. O futuro da computação não estava em uma empresa dominando o mercado, mas em várias empresas usando o mesmo sistema operacional. Ele não estava vendendo um produto, estava criando um padrão de mercado. Essa cláusula aparentemente insignificante se tornou a base de todo o império Microsoft. Quando outras empresas quiseram fabricar computadores compatíveis com IBM, elas precisavam licenciar o MS-DOS, direto da Microsoft. Gates transformou um contrato de fornecimento único em uma máquina de dinheiro perpétua. A estratégia final de Gates se baseia no conceito de pensamento sistêmico. Pessoas comuns negociam transações. Gênios negociam. Sistemas. Gates não estava pensando na reunião. Estava pensando na indústria. Não estava pensando no contrato. Estava pensando no ecossistema. Se você está tendo insights poderosos, compartilhe este vídeo agora. Essas estratégias podem transformar a vida financeira de muita gente. Como você pode aplicar pensamento sistêmico? Em carreira, não negocie apenas salário. Negocie participação nos resultados, royalties, equipe, orçamento. Em negócios, não venda apenas produtos. Crie ecossistemas, parcerias, recorrência. Em investimentos, não compre apenas ações. Pense em portfólios, tendências, ciclos econômicos. O que começou como um simples contrato de desenvolvimento se transformou no alicerce de um império de 3 trilhões de dólares. Gates não apenas negociou, ele arquitetou o futuro da indústria. Mas aqui está a pergunta que pode mudar sua vida financeira para sempre. Se Bill Gates conseguiu usar essas 7 estratégias para construir um império, o que você pode conseguir aplicando elas na sua realidade? E mais importante, qual o preço de você não conhecer essas estratégias? Quantas oportunidades você já perdeu por não saber negociar como um gênio? Porque a verdade é que essas estratégias não servem apenas para criar bilionários. Elas servem para criar liberdade. Liberdade financeira, profissional e pessoal. E nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como aplicar cada uma delas na sua vida, não importa qual seja a sua situação atual. Pause por um momento e absorva o que acabamos de descobrir juntos. Bill Gates não é apenas um gênio da tecnologia. Ele é um mestre da psicologia humana. E o mais incrível é que essas estratégias não são privilégio de bilionários. Elas estão disponíveis para qualquer pessoa, disposta a aprender e aplicar. Transformação pessoal. Mas antes de falarmos sobre aplicação prática, quero que você faça uma reflexão honesta consigo mesmo. Quantas vezes você saiu de uma negociação sentindo que poderia ter conseguido mais? Quantas oportunidades você deixou passar por não saber como apresentar seu valor? Quantas vezes você se sentiu pequeno diante de pessoas que pareciam ter um dom natural para conseguir o que queriam? A verdade é que não existe dom natural. Existe conhecimento aplicado.
As 7 estratégias revisitadas. Vamos revisitar rapidamente as 7 estratégias que descobrimos. 1. Desinteresse estratégico. Seja valioso, não desesperado. 2. Inversão de poder. Quem pergunta, controla. 3. Arquétipo do consultor. Seja conselheiro, não vendedor. 4. Ancoragem extrema. O primeiro número define tudo. 5. Tempo como aliado. Pressa é inimiga do valor. 6. Alavancagem emocional. Pessoas compram sentimentos. 7. Pensamento sistêmico. Negocie ecossistemas, não transações. Agora, como você pode começar a aplicar isso hoje? Se você é funcionário, na próxima reunião com seu chefe, use perguntas em vez de afirmações. Quando pedir aumento, ancore alto e posicione-se como problem solver. Não demonstre desespero por promoções. Mostre que tem opções. Se você é empreendedor, pare de perseguir clientes. Qualifique-os com perguntas. Apresente-se como consultor especialista, não como vendedor. Pense em sistemas recorrentes, não vendas únicas. Se você é investidor, trader, use o tempo a seu favor, não negocie com pressa. Entenda a psicologia por trás dos movimentos de mercado. Pense em portfólios sistêmicos, não ações isoladas. Mudança de mindset. Mas a transformação mais importante não acontece nas técnicas, acontece na sua mentalidade. Gates não via a si mesmo como um jovem empresário lutando por sobrevivência. Ele se via como um arquiteto do futuro. Não era arrogância, era identidade. Aqui está a pergunta que pode mudar tudo para você. Em quem você precisa se transformar para conseguir os resultados que deseja? Se você quer negociar como um gênio, precisa pensar como um gênio. Se você quer resultados de bilionário, precisa ter a mentalidade de um bilionário. As estratégias de Gates funcionam porque elas estão alinhadas com valores e crenças poderosas. Valor próprio. Ele sabia que trazia valor único. Visão de longo prazo. Pensava em décadas, não em meses. Coragem para arriscar. Não tinha medo de perder oportunidades ruins. Foco no sistema. Via conexões onde outros viam partes isoladas. Quero te desafiar agora. Escolha. Uma situação na sua vida onde você precisa negociar melhor. Pode ser um aumento de salário, um novo contrato, uma parceria de negócios, até mesmo uma compra importante. Aplique pelo menos 3 das estratégias que aprendemos hoje e depois volte aqui para contar o resultado nos comentários. A diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias não está no talento natural. Está na disposição para aprender, praticar e aplicar conhecimentos que a maioria não conhece. Bill Gates não nasceu sabendo negociar. Ele aprendeu, estudou, praticou, falhou, ajustou e persistiu até dominar a arte da persuasão e influência. E você? Está disposto a sair da sua zona de conforto? Está pronto para aplicar essas estratégias na sua vida? Porque eu garanto uma coisa: se você aplicar essas 7 estratégias consistentemente pelos próximos 6 meses, sua realidade financeira e profissional será completamente diferente. Lembre-se, em algum momento da história, Bill Gates era apenas um jovem de 20 anos com um sonho. Ele não tinha conexões poderosas, família rica ou recursos infinitos. O que ele tinha era conhecimento aplicado e a coragem para usar esse conhecimento em situações de alta pressão. Agora você tem o mesmo conhecimento. A pergunta é: você terá a coragem de usá-lo? E se você quer acelerar ainda mais sua jornada de transformação, tenho algo especial preparado para você. Antes de finalizar, quero fazer uma pergunta direta. Quanto vale para você nunca mais sair perdendo de uma negociação? Quanto vale ter a confiança de sentar na frente do seu chefe e pedir o aumento que você merece? Quanto vale conseguir fechar aquele contrato que pode mudar sua vida financeira? Se este vídeo impactou você da forma que eu espero, tenho uma proposta. Nos comentários, conte qual foi a estratégia que mais chamou sua atenção e como você pretende aplicá-la. Vou ler todos os comentários e responder pessoalmente. Mais importante,
Se você aplicar qualquer uma dessas estratégias e obtiver resultados, volte aqui e compartilhe sua vitória. Quero celebrar seu sucesso. E para mostrar que você realmente absorveu o conteúdo, like se você vai aplicar pelo menos 3 estratégias. Compartilhe com alguém que precisa melhorar nas negociações. Inscreva-se e ative o sino para mais segredos psicológicos dos milionários, porque este é apenas o começo da sua transformação. Na próxima semana, vou revelar como Warren Buffett usa 5 gatilhos mentais para escolher investimentos que rendem bilhões. E semana que vem, os segredos psicológicos de Elon Musk para persuadir investidores a apostar em sonhos impossíveis. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você pode assistir 1000 vídeos sobre sucesso, ler centenas de livros sobre riqueza, mas se não aplicar o que aprendeu, nada vai mudar na sua vida. Então aqui está meu desafio final para você. Nas próximas 48 horas, aplique pelo menos uma das estratégias que aprendeu hoje. Pode ser em uma conversa com seu chefe, em uma negociação de preço, ou até mesmo ao comprar algo. E depois, volte aqui e conte nos comentários. Missão cumprida, seguido do resultado que obteve. Porque a diferença entre quem assiste e quem conquista está em uma palavra simples: ação. Bill Gates não se tornou bilionário assistindo vídeos sobre negociação. Ele se tornou bilionário aplicando estratégias de negociação. Agora é com você. O conhecimento está na sua mente. As estratégias estão claras. O único que pode transformar sua realidade é você. Nos vemos nos comentários e no próximo vídeo. E lembre-se, você está a apenas uma negociação de distância da sua próxima grande vitória. Forte abraço e até a próxima.